E aí, pessoal, estamos aqui mais uma vez na cobertura da RubyConf 2016. Eu sou o Kemil Zaidan, esse é o Tecnopapo. E estamos aqui com o Sérgio Lopes, que já é habituê do nosso canal aqui. Sempre dá uma entrevista pra gente. Vai falar hoje sobre... Responsive foi o ano passado, estou confundindo já. Progressive Web Apps, certo? Então começa contando pra gente o que é Progressive Web Apps. Então, hoje eu vim falar sobre esse assunto aí que tá na moda ultimamente, que é a ideia de resgatar a web para mobile aí, em contrapartida a aplicativo nativo e tal, né? A gente tem visto que os usuários estão cansados aí de instalar um aplicativo atrás do outro e tal. E a web tem suas vantagens, né? Tem a vantagem de você acessa uma abinha lá no navegador, pronto, fecha, já era. E durante muito tempo as pessoas não encontravam na web o que elas tinham já no aplicativo nativo, né? Tinha aquela disparidade técnica e tal, mas a gente tem visto que essa disparidade tem diminuído bastante. Então, hoje, as web apps têm potencial para serem tecnicamente muito avançadas, com muitos recursos e tal. É claro, sempre tem uma coisinha ou outra que o nativo vai ser melhor, mas para a esmagadora maioria dos casos, a web pode ser suficiente. Então, aí criou-se esse termo aí que está na moda, que é o Progressive Web Apps, que nada mais é do que você fazer as apps, né, mobile, pensando em app, né, mas baseado em web, e você progressivamente ir adicionando esses recursos que são mais modernos. Vou dar um exemplo. A gente fala, por exemplo, de trabalhar com offline na web, que é um negócio que não tinha antigamente. Hoje você consegue. Então você fala, mas todos os browsers suportam? Não. Mas os browsers que suportarem, progressivamente vão ter essa capacidade, né? Ainda não, né? Mas o caminho é sempre ir implementando essas APIs novas que vão sendo padronizadas e começar. Perfeito. E acho que assim, o coração da ideia é que, no fundo, tudo é web, sabe? Então, assim, a sua app, ou o seu site, no fundo, né? É um site, vai funcionar no IE6, sabe? Não tem por que não funcionar no IE6. Aí você fala, mas Sérgio, o IE6 vai ser offline? Não, vai ser online. Ok, ele não vai suportar offline, por exemplo. Mas a experiência do usuário é aceitável, percebe? Então, essa é a ideia do progressivo, é de que você amplia o leque e atende todo mundo. Que é bem diferente do pensamento, por exemplo, do aplicativo nativo, né? Você tem que fazer para Android, aquele aplicativo Android não funciona no iOS, sabe? E mais ainda, dependendo da versão do Android, não funciona. Você faz algum target a partir de uma versão X, né, do Android e daquela para frente, né? Você tem um target bem específico. Quem está ali atrás cai fora, e você sempre tem polyfills, né? Porque normalmente você tem para essas APIs novas que vão saindo, Service Workers e outras que estão sendo padronizadas. Eu não sei no caso do Service Workers, mas você sempre... essa versão do Safari não tem, mas normalmente você tem um polyfill, alguma coisa que pode servir para aquele caso. Né? Sim, dependendo da tecnologia, se não é nada muito específico ali, dá para fazer polyfill, sim. No caso, o Service Worker, por exemplo, não tem. Mas algumas outras, sim, né? Então, é legal porque você consegue ter um mínimo de suporte nos outros navegadores, né? E, só para o pessoal que não conhece o conceito entender, um Progressive Web App é diferente de usar um Cordova ou um React Native ou um Native Script ou outra coisa desse tipo, né? Não é um framework, ele é um conceito de Web App que pode ser instalável, né, e funcionar offline, né? Então, para deixar isso claro, porque às vezes as pessoas falam, é aquele negócio do Cordova que eu já vi. Não, é outra coisa, é outra parada. Exato, perfeito. Quando a gente fala de Cordova, ou mesmo o React Native, no fundo a gente está falando de app, sabe? Até no fundo, eu acho que a discussão nem é tanto sobre app nativa, app não nativa. A discussão é sobre app e web. É esse que é o ponto. Independente se é nativo, se é híbrido, se é não sei o quê. Mas o grande ponto é que quando você faz uma app, seja com Cordova, seja até um Android nativo, você tem que publicar ela na loja, o usuário tem que instalar antes de usar. É aquele uso baseado na loja do sistema operacional. Que tem todos os problemas, a gente sabe. Quem desenvolve para mobile sabe, por exemplo, a loja da Apple, que tem todos os empecilhos para se publicar as coisas e tal. E agora não, a gente está falando de web. Então a ideia é você subir um servidor, qualquer lugar, e colocou ele online.
sem você precisar de bênção de ninguém para publicar em loja e principalmente sem que o usuário precise instalar aquilo para usar. Então é todo a vantagem da web que traz aquele uso descompromissado, sabe aquela coisa de assim, pô, cliquei num link lá no meu WhatsApp, vi, fechei a aba e pronto, acabou, não precisa instalar nada, não precisei... toda essa vantagem da web de você não ter como usuário, né, não precisar se engajar a ponto de instalar as coisas e tudo mais, com a vantagem da app, que, poxa, mas eu gostei desse site, posso instalar? Posso. Então, percebe, o fluxo muda, né? A instalação passa a ser opcional, a instalação é o segundo passo. Você usa primeiro e instala depois, que é bem diferente do modelo de app. Instalo primeiro, depois eu uso. Exato. Então é isso que muda, né? Para o usuário e tecnicamente também, né? Bacana. E para quem... Você tem cases, assim, para a galera testar? Quem quiser, por exemplo, testar um Progressive Web App hoje, tem algum case? Tem tipo, vai naquele site, dá uma olhada nesse. Tem algum grande case, assim, desse tipo de uso? Legal, então, até uma ideia, porque no Brasil ainda é bem pouco usado, sabe? Até uma ideia para o pessoal ficar esperto aí que existe espaço para se mudar isso. Mas é bem curioso que um lugar do mundo onde está se pegando muito forte essas Progressive Web Apps são nos outros países de terceiro mundo. Justo porque são países com dispositivos mais limitados, são países com redes mais limitadas. Com espaço de armazenamento limitado. Quem que nunca, né, foi tentar instalar uma aplicação no celular e acabou o espaço no celular e não conseguiu. Teve que tentar mover as aplicações, né? O Android é comum isso. Exato. E é curioso porque assim, no Brasil a gente tem esse tipo de problema, né? Às vezes a gente está aqui em eventos, por exemplo, de alto nível como o RubyConf e tal, e a gente acaba ficando naquela bolha, né? Mas a gente tem que ter noção de que o Brasilzão aí é como uma Nigéria, é como uma Índia, é como, né? Então a gente tem... E eu citei esses países justo porque tem muitos bons exemplos vindo da África do Sul, da Nigéria, da Índia, na Ásia também. Então você tem vários exemplos bons vindo desses lugares. Sai um pouco do nosso dia a dia, né? A gente não é usuário de sites indianos, por exemplo. Mas, por exemplo, um que eu acho fantástico e acabou sendo um site que virou meio que figurinha aí nessa área de Progressive Web Apps, é um site indiano de e-commerce chamado Flipkart. Ele é em inglês, então se você acessar flipkart.com você vai conseguir entender. E assim, é fantástico a interface que eles conseguiram fazer, toda baseada em Progressive Web Apps. E no caso, eles tinham uma app nativa, saíram e voltaram para a web com uma Progressive Web Apps e fizeram várias palestras, mostrando como eles tiveram mais conversão, como eles aumentaram realmente o valor de negócio e o valor para o usuário fica mais retido, o usuário fica mais satisfeito e tal. Outro, aí na China, né, isso todo mundo conhece, que é o AliExpress. Então o AliExpress também mudou para Progressive Web Apps recentemente. Então tem vários casos. Aliás, e-commerce é uma área que tem sido bem apelativo isso. Porque eu acho que é justo o caso, né? Imagina, você como usuário, você fica instalando app de e-commerce, você não instala, né? Você compra em 10 lojas, sei lá, por ano, mas você não instala 10 apps, entende? Você abre o site e compra. E aí a Progressive Web App tem essa coisa de ser muito apelativo para esse tipo de uso pontual, sabe? Que é a maior parte, né? Embora nós como donos da app gostaríamos muito que as pessoas instalassem tudo, a gente sabe que na prática o usuário não fica instalando trilhões de apps e tal, né? Não, bacana. E além disso tem todo o ganho de produtividade, porque a gente já tem um ganho de produtividade grande quando a gente faz uma aplicação multiplataforma com linguagem web, né? Seja com Cordova tradicional, com PhoneGap, sei lá, com React Native, etc. Porque você tem uma mesma base de código que você consegue usar em todo lugar. Mas ainda não é o código, e aí você precisa ter talvez uma outra, que você reaproveite muito o código para a versão web, né? Nesse caso não, você já vai ter que fazer uma versão web que vai ser responsiva, óbvio, porque hoje você não tem como fugir de fazer um site responsivo, mobile minimamente, só que você pode aproveitar isso para o cara que gostou, que interagiu, que está num outro nível de interação com o seu produto e instalar aquilo. Então acho que é um outro nível ainda de ganho de produtividade e de contato, né? E é legal isso, que são decisões técnicas que incrementam o negócio, né? Igual com os exemplos que você falou. Então isso acho que é bacana. Perfeito.
Eu acho que assim, a gente está num evento de desenvolvedores, nós somos desenvolvedores conversando para desenvolvedores. A gente tem esse apelo forte de ser um único código, da facilidade que vai ser isso, né? De você ter uma app, né? Web app só para todo mundo, facilita muito o desenvolvimento. Mas eu diria que assim, esse é a menor parte das vantagens, sabe? É 5% das vantagens. É bom pra gente, eu sei, a gente puxa a sardinha pro nosso lado porque nós somos programadores. Mas assim, o pessoal está vendo que isso é uma vantagem gigantesca para o usuário e uma vantagem gigantesca para o negócio, sabe? Então, a hora que alia tudo isso, por isso que ficou bacana a Progressive Web App, porque você tem aliado, né, o lado do negócio, o lado do usuário, o lado do desenvolvedor. Por isso que tem muita gente correndo para isso, sabe? Porque é o melhor de todos os mundos, né? Ou tenta ser o melhor de vários mundos aí. Bacana, porque você tem uma experiência uniformizada, né? Independente se o cara quiser usar aquilo instalável, porque ele pode instalar aquele site, ou usar na web, vai ser sempre a mesma experiência. E para o cara que quer começar a dar uma olhada nisso, tá vendo o vídeo e falou assim, pô, Sérgio, bacana, não conhecia esse negócio, quero dar uma olhada. Além do cara ver a sua palestra, que é mais onde que o cara pode se informar sobre esse tipo de tecnologia? Legal, então a palestra é um bom começo aí, né? Recomendo aí que as pessoas assistam. E aí você tem muito material ainda em inglês, infelizmente. No Brasil a gente ainda está com pouca coisa. Quem está liderando esse movimento de Progressive Web Apps é o pessoal do Google, do Chrome e o pessoal do Opera. Então você vai encontrar muito material na parte de web developers do Google e do pessoal do Opera. Então eles têm desde artigos técnicos sobre por onde começar, o que você tem que fazer e tal, até esses casos de estudo que eu estou comentando. Então, por exemplo, tem um artigo recente lá no Opera que ele mostrava os benefícios em entrevistando pessoas de empresas que implementaram Progressive Web Apps na Nigéria, no Quênia, em vários países na África e na Ásia que tinham implementado com sucesso e os benefícios que trouxeram para o negócio, né? Então, esse tipo de coisa você vai achar bastante lá, sabe? A gente ainda está crescendo aqui no Brasil, aliás, também, de novo, uma oportunidade para quem tiver interesse nessa área para se destacar, para começar a produzir material, para começar a implementar isso. No blog da Kaelon ou nada ainda? A gente ainda está começando. Tem um detalhe que até a gente conversava antes da entrevista, que ainda muda muita coisa, ainda está bem no começo, está incipiente, né? Então, assim, a gente ainda está... esperando a coisa assentar um pouco para, por exemplo, lançar curso na Lura, lançar livro na Casa do Código e tal. Mas já dá para ir começar usando, porque lembra, no fundo é web, sabe? Não tem por que não usar, né? A questão é que ainda tá no começo, né? Bacana, Sérgio. Acho que, muito bom. Queria agradecer você por dar a entrevista. Obrigado, é um prazer sempre conversar contigo. E vamos ficando por aqui no nosso Tecnopapo de hoje. Obrigado, pessoal. Valeu.